Olá pessoal, aqui é a Isa Schnell, nutricionista funcional especializada em fitoterapia e nutrição vegetariana. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o que motiva as pessoas a se tornarem vegetarianas ou veganas. Por que será que as pessoas decidem fazer a transição para o vegetarianismo ou para o veganismo? O que eu posso observar nos meus atendimentos são basicamente três pilares que motivam essas pessoas a mudarem de hábito alimentar. Ou é pela saúde, que é o principal, ou é pela causa animal, que está em segundo lugar, ou é pelo meio ambiente. Bom, sobre os benefícios para a saúde, a gente tem muitos estudos realizados ao longo das últimas décadas que consolidam cada vez mais os benefícios da alimentação baseada em plantas para a saúde. E quais seriam esses benefícios? Eu vou falar alguns deles aqui para vocês, porque realmente são muitos, né? Além de muitos estudos, são muitos benefícios, né? Bom, primeiro que a alimentação baseada em plantas, ela é riquíssima em nutrientes. A dieta vegana, ela possui todos os nutrientes que a gente precisa, que o nosso corpo precisa, para que você entenda, né, que pode viver à base de plantas. É fundamental que você entenda que uma alimentação vegana não é apenas salada. Porque quando a gente deixa carnes, leite de derivados, ovos de lado do cardápio, a gente tem que se organizar, né? E a gente acaba, na verdade, sendo obrigada a consumir mais alimentos integrais e isso, fazer substituições nutritivas, né? Que ganham, enfim, forma de grãos integrais, mais frutas, mais legumes, mais feijões. Então, a gente tem assim muitos estudos que já relataram, né, que dietas veganas elas tendem a fornecer mais fibras, mais antioxidantes e compostos bioativos de plantas que são extremamente benéficas para a nossa saúde. Enfim, né, dentro desses nutrientes a gente tem uma maior oferta de potássio, magnésio, folato, vitaminas, complexo D, vitaminas A, C, E, enfim. Ponto número 2, né, a alimentação baseada em plantas ela é extremamente eficaz contra doenças cardíacas, né? Então a dieta vegana ela possui níveis baixíssimos de colesterol, né, e de gorduras saturadas, e o resultado disso é diminuir o risco de entupimento de veias e artérias que podem levar a um infarto, por exemplo. Então a gente melhora tudo isso. Além disso, ao adotar uma alimentação vegetariana, a gente tende a diminuir o consumo de sódio, que também é um ponto, né, que contribui para o desenvolvimento de doenças cardíacas, né? Além do que a gente tem uma quantidade muito maior de fibras na alimentação vegana, isso melhora tanto o funcionamento intestinal que a gente acaba diminuindo o risco de desenvolver doenças cardíacas. Terceiro ponto, então, que a gente consegue com uma alimentação baseada em plantas é diminuir o açúcar no sangue, né? A gente também tem uma melhora de função renal. A gente já percebeu que os veganos eles têm uma maior sensibilidade à insulina, ou seja, menor risco de desenvolver resistência à insulina, e isso leva a desenvolver menos obesidade. E isso, consequentemente, também há um risco bem menor de desenvolver diabetes tipo 2. Além disso, a gente tem muitos estudos que relatam que os diabéticos que substituem a proteína animal por vegetal podem reduzir o risco de insuficiência renal também, que é uma consequência do diabetes, né? Um outro ponto, então, que a alimentação vegana contribui é para ajudar na diminuição das chances de vários tipos de câncer, desenvolvimento de câncer, né? Então a gente tem na dieta vegana um efeito preventivo de câncer, né? A gente tem vários estudos mostrando que comer vegetais regularmente reduz o risco de câncer de 9 a 18%, e ao comer pelo menos 7 porções de frutas e vegetais frescos todos os dias, a gente pode reduzir o risco de morrer de câncer em até 15%. Então, a partir desses dados e sabendo que veganos tendem a se alimentar mais de frutas, verduras, legumes, a gente pode explicar porque uma recente revisão que a gente tem, 96 estudos, descobriu que os veganos eles podem se beneficiar de um risco de 15% menor de desenvolver ou morrer de câncer. E dentro dos cânceres que a gente vê, né, que são estudados e que diminuem as chances de risco,
A gente tem o câncer de próstata, câncer de cólon e câncer de mama. Um outro ponto também que a alimentação baseada em plantas é favorável no ponto de diminuir as dores de artrite e também, consequentemente, melhora muito a energia. A gente tem alguns estudos que mostram os benefícios de uma dieta vegana para pessoas com diferentes tipos de artrite. Os pacientes também relatam que existe uma melhora enorme dos sintomas como dor, inchaço nas articulações, rigidez matinal, né? Assim, quando eles migram para uma alimentação vegana, existe essa melhora absurda, né? Do que quando eles estavam com uma alimentação mais onívora. E a gente tem também alguns estudos mostrando que a eliminação do consumo de produtos lácteos em combinação com uma dieta sem glúten e vegana é ainda mais perceptível, né, a melhora da saúde dessas pessoas que sofrem de artrite reumatoide, né? Esse padrão alimentar, ele caracteriza uma alimentação extremamente anti-inflamatória, muito poderosa. Então é bem interessante tudo isso. Um outro ponto, né, que a alimentação vegana contribui é porque a gente acaba cuidando do físico. A alimentação vegana, ela pode ser aliada para manter o corpo mais forte e com mais energia, né? Se o seu objetivo, por exemplo, é emagrecer, o veganismo é uma boa estratégia também, porque quando a gente vira vegano, a gente exclui uma grande quantidade de alimentos não saudáveis e que esses alimentos tendem a contribuir para o ganho de peso. Claro que além da perda de peso, a gente se sente com muito mais energia para fazer atividades físicas, a gente tem um gasto energético maior, né? Seguir uma alimentação, uma dieta vegana, ela pode trazer muitos benefícios para a sua saúde, mas você sabia que esses benefícios vão muito além da saúde, certo? Porque a gente tem o próximo pilar, que é a causa animal, que é um pilar muito forte também, que motiva as pessoas a fazerem essa transição para o vegetarianismo, para o veganismo. Eu posso dizer que não são apenas pessoas jovens, mas assim, pessoas de várias faixas etárias bem se conscientizando sobre todo esse processo que está por trás, né, da produção de ingredientes de origem animal. Então a gente tem todo o processo da própria criação, a exploração de animais para a produção de leite, os ovos, né, também são os animais que são utilizados para testar produtos, né. Então esse é um ponto que motiva muitas pessoas. Sem falar, né, no absurdo de quantidade de antibiótico que a pecuária usa. Não sei se vocês sabem, mas 80% dos antibióticos produzidos são utilizados na pecuária. Então isso é bem complicado, é um fator bem complicador aí. A gente também tem a questão moral, né? O uso de animais para fins diversos tomou uma proporção, né, quase descontrolada, e isso tem tornado um problema sério, social e ambiental. Então hoje existe uma demanda muito grande por produtos éticos e sustentáveis, e essa revolução baseada em plantas, ela veio realmente para ficar, porque tem muitas empresas buscando sustentabilidade. Bom, falando sobre o impacto da alimentação à base de carnes no meio ambiente, a gente tem grandes participações, né, que geram perigos para o nosso planeta, na verdade. Então, um dos primeiros pontos que eu queria tocar com vocês é com relação à água. A gente sabe que tem que evitar desperdício de água, né, é um assunto que a gente está sempre ouvindo falar. Normalmente a gente lembra, né, de economizar água na hora de escovar os dentes, né? Diminuir o tempo de banho, não lavar o quintal com a mangueira, enfim, são coisas que, né, a gente foi condicionado, mas talvez tenha alguma coisa que você não sabia, né? Que para produzir 1 quilo de carne são gastos entre 10 a 20 mil litros de água. Então, quem come carne, ele tem uma demanda indireta de mais ou menos 3.800 litros de água por dia. Então, esse é um ponto importante, né, que precisa ficar claro para quem ainda consome carnes. Essa quantidade que eu estou falando, na verdade, de água, desde a alimentação que o gado precisa para alimentar, que é utilizado para o gado, até que ele atinja a sua maturidade, e também todo o gasto que é necessário no processo de uso frigorífico, por exemplo, limpeza, resfriamento do ambiente, enfim. Então, dentro de todo esse processo, a gente tem um consumo enorme do recurso água. Então, quando alguém decide realmente se tornar vegano, indiretamente, essa pessoa poupa 2.500 litros de água por dia aproximadamente.
E para a gente ter uma comparação, né, um banho de 15 minutos, por exemplo, gasta 135 litros. Então esses números eles se tornam ainda mais chocantes quando a gente lembra que 2/3 da população do planeta enfrenta escassez severa de água durante ao menos um mês a cada ano. Há um total de 4 bilhões de pessoas sem uma fonte confiável de água doce. Então, é importante a gente olhar para isso, sim. Não olhar só para nós, mas olhar para o contexto todo. Ponto número 2, que esse padrão alimentar desencadeia, né, é o desmatamento. Então, para a gente abrir pastagens para os rebanhos, né, as florestas, sim, são derrubadas e queimadas para que isso aconteça. Esse processo ele contribui com a emissão de gases estufa, né, e representa no final o maior fator de emissão de gases no Brasil. Esse desmatamento ele ocorre na Amazônia e no Cerrado principalmente, e na Amazônia a pecuária representa 75% do desmatamento, enquanto no Cerrado 56%. Os problemas não estão apenas nos gases. Os perigos da carne que envolvem o desmatamento estão contribuindo para a destruição de habitats naturais, extinção de espécies, degradação e erosão dos solos, inundações, redução de recursos hídricos, porque a gente vai ter menos tamponamento florestal, existe uma diminuição da ocorrência de chuvas com isso, a consequência disso é menos chuvas, entre outros problemas, né? Enfim, é uma coisa absurda. Temos dados mostrando que 60% da gigantesca área que já foi devastada da Amazônia, 60% virou pasto para bois da pecuária extensiva. Somente a área desmatada corresponde ao tamanho da Espanha. Além disso, 38% de toda a carne produzida no Brasil para consumo interno ou para exportação vem da Amazônia. Então, gente, não seria nada exagero a gente dizer que o desmatamento está no prato, sim, de quem ainda consome carne. Um outro ponto que a pecuária contribui com mudanças climáticas é, por exemplo, a gente tem estudos mostrando, né, que o consumo desse tipo de alimento, de carnes, por exemplo, contribui com todas essas mudanças climáticas que a gente está vivendo, né? A pecuária bovina é responsável pela emissão de pelo menos 50% dos gases estufas, principalmente do gás carbônico e do metano. A produção de 1 quilo de carne bovina envolve a emissão de 335 gramas de gás carbônico, o equivalente a 1.600 quilômetros dirigidos em um carro médio. A gente ainda tem que levar em conta que todas as emissões da cadeia, desde o cultivo, que vira ração animal, até o transporte para o varejo da carne processada, enfim, a gente sabe que esse setor da pecuária ele é responsável por 14,5% das emissões de gases do efeito estufa global que vem das atividades humanas. E o último ponto, não menos importante, né, é que existe uma ineficiência de todo esse processo produtivo dos alimentos de origem animal. Então, assim, se você pensa que a criação de animais para consumo é a melhor forma de alimentar a população, a gente está muito enganado. Porque a produção de alimentos através de atividades da pecuária resulta em um grande desperdício de alimentos e também de energia que vai se perdendo ao longo desse processo, né? Ou seja, a gente poderia estar alimentando muito mais gente e reduzindo o número de 821 milhões de pessoas que passam fome no mundo se a gente mudar esse padrão de toda a proteína vegetal de grãos, né, soja, milho e tudo mais, que é produzida no Brasil, somente 16% é usada na alimentação humana, ou seja, 80% é usada como ração na pecuária intensiva. E pior, esse sistema é extremamente ineficiente. Então, quando a gente analisa a cadeia, a gente vê que a galinha, que precisa de energia para crescer e se desenvolver, e no final produzir carne, ela precisa consumir muitos grãos ao longo do seu crescimento, muito mais grãos, energeticamente falando, do que quanto ela nos dá de carne, falando em termos calóricos, de energia, né? Todo o consumo energético que ela consome ao longo da vida dela, apenas 11% é convertido em alimento.
Existe uma ineficiência absurda em nós nesse todo o processo, né? A gente está usando de maneira muito ineficiente essas grandes extensões de terra para produzir grãos que poderiam ser usados para alimentar pessoas, mas acabam indo para os animais que vão ser engordados e abatidos, e a produção de 1 quilo de carne são precisos de 5 a 10 quilos de alimentos vegetais. Vocês entendem essa relação? Para a gente produzir 1 quilo de carne, a gente precisa ter de 5 a 10 quilos de alimentos vegetais. Bom, os perigos da carne para o meio ambiente são muito reais, gente. Por isso é tão importante reduzir o seu consumo. Seja na segunda sem carne, aderindo definitivamente ao veganismo, enfim, fazendo uma transição consciente e segura, porque o nosso planeta ele pede ajuda sim, e a gente precisa estar atentos aos sinais. O veganismo está entre as maiores tendências da pós-modernidade, principalmente nos últimos 20 anos. Foi visto pela primeira vez como uma visão extremista dos direitos dos animais. Agora se tornou uma questão muito grande e que a gente pode definir, que está definindo na verdade o rumo e a saúde do planeta. Na nossa cultura, a gente cresce com a ideia de que a gente precisa de produtos de origem animal, como as carnes, os leites, né, para a gente sobreviver, para a gente ter uma alimentação saudável, né? Porém, a dieta vegana é tão rica em todos os nutrientes que a gente precisa, que o nosso corpo precisa. E de acordo com a Associação Dietética Britânica e a Academia Americana de Nutrição e Dietética, é reconhecido sim que a alimentação baseada em plantas é saudável e segura, desde que feita de uma forma adequada. Então, se você ainda tem dúvidas sobre isso, não precisa ter receio, porque é super saudável. O grande desafio do século XXI é produzir alimentos para alimentar populações famintas e melhorar a saúde humana, ter ética e compaixão pelos animais em todos os sentidos e conter os impactos ambientais. E hoje a gente sabe que a alimentação baseada em plantas é um caminho para trazer a solução desses desafios. E aí, gostaram, gente? Eu acho que eu trouxe muitas reflexões extremamente importantes para a gente parar para pensar quando a gente for colocar um alimento no prato. Bom, no próximo vídeo eu vou falar de como fazer essa transição para o veganismo de forma tranquila e segura. Mesmo se você ainda não é vegetariano, você vai entender esse processo e vai conseguir entrar para essa tendência que veio para ficar. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, porque a gente vai trazer muitos temas sobre vegetarianismo e veganismo para te ajudar nesse processo. Um beijo para vocês e até o próximo.